Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando o suplá natalino. Esta aqui já é a segunda parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu trabalho, eu deixei o link aqui em cima e na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você encontra também a lista completa de materiais, a quantidade que eu utilizei e também mais detalhes sobre os produtos da Círculo. Na primeira parte eu ensinei como confeccionar essa parte branca, inclusive você pode fazer maior para utilizar aí como centro de mesa, mas independente da quantidade de voltas que você fizer, o acabamento é exatamente igual, então você pode seguir o mesmo passo a passo. Eu espero que você goste da aula e se você já está confeccionando o seu trabalho, eu desejo uma boa aula. Na primeira parte do trabalho, nós fizemos então 10 voltas com aumento de pontos, 10 voltas com pontos altos, 2 voltas aqui com ponto baixo, deixando aqui o fiozinho na frente aqui para fazer o detalhe no trabalho. Mas independente da quantidade de voltas, a forma de fazer o acabamento é exatamente igual e dá certo, isso se você manteve o padrão de aumentos, tá? Mesmo que você tenha decidido fazer um centro de mesa, um tapete, por exemplo, você pode seguir esse mesmo passo a passo aqui para fazer o acabamento que dá certo, desde que você tenha mantido aí o padrão de aumentos, ou seja, cada volta vai aumentar 16 pontos altos. No meu trabalho aqui, por exemplo, eu tenho um total de 10 voltas com pontos altos, tem aumento em todas elas, sendo 16 pontos em cada uma das voltas, tenho aqui um total de 160 pontos, tá? Eu vou utilizar aqui o vermelho 3501, é o vermelho malagueta, também fio número 6, Barroco Max Color número 6. Vou prender com ponto baixo em qualquer um dos pontos de base, não tem aqui um local certinho que precisa seguir a risca aqui para prender, tá? Basta prender assim com um ponto baixo, olha, pegando um ponto alto de base aqui, só vou puxar o fio, posicionei ele ali no dedo, vou puxar e já prender com um ponto baixo. Nem amarrei esse fio, a sobra de fio que eu deixei aqui atrás, olha, vai ser suficiente para que eu faça o nó posteriormente, tá? Para finalizar aqui. Depois de prender aqui com ponto baixo, vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular 2 pontinhos de base e prender novamente com ponto baixo. Fiz aqui uma alça pequena com 3 correntinhas pulando 2 pontinhos de base. Novamente 3 correntes, 2, 3. Pulo 2 pontinhos de base, prendo com ponto baixo no próximo. Segunda alcinha. 1, 2, 3. Pulo 2 pontinhos de base, prendo com ponto baixo. Esta aqui já é a terceira alça. 3 alças pequenas, sendo 3 correntes para cada uma delas, tá? A próxima alça agora é uma alça grande com 7 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Desta vez eu vou pular 6 pontos de base. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendo com ponto baixo no próximo. Ficou assim. Pulando 2 pontos, alça com 3, pulando 2 pontos, pulando 2 pontos, pulando 6 pontos de base, alça com 7 correntes. Vou repetir tudo novamente, olha. 3 correntes, 1, 2, 3, pulo 2 pontinhos de base, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, pulo 2 pontinhos, prendo com ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, prendo com ponto baixo. 3 alças pequenas, olha. Agora a alça grande com 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou pular 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e prender com ponto baixo no próximo. Veja que eu estou pegando assim os 2 fios, tá? Não estou pegando somente o fio de trás, não tem problema, porque depois o acabamento vai esconder essa cor aqui mesmo que a gente termine aqui com verde, depois não se preocupe, tá? Assim ele fica bem firme. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta, tá? Entre cada alça grande, olha, sempre 3 alças menores com 3 correntes, pulando 2 pontinhos de base somente. E na alça grande com 7 correntes, pulando 6. Isso em todas vai dar certinho. Se você fez tudo correto nas voltas anteriores, não tem como dar errado. Vai dar super certo, tá? Só seguir repetindo aqui por toda a volta. Já estou chegando aqui no final da volta, olha. A última aqui, vou terminar então com uma alça grande, pulando 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Tá? Dá certinho, porque o padrão de aumento foi mantido, né? Então eu tenho entre cada alça grande, olha, 3 alças menores, né? 3 alças pequenas, com 3 correntes pulando 2 pontos de base.
Vou começar a próxima volta. Essa ponta de fio aqui eu deixo para fazer o acabamento somente no final. Após finalizar aqui com ponto baixíssimo, tenho logo à frente a alça com 3 correntes, né? Faço o ponto baixíssimo na primeira das 3 correntinhas. E agora eu vou fazer um ponto baixo pegando assim, olha, dentro da alça. Que aí o ponto baixo fica bem centralizado, olha, no meio da primeira alça de 3 correntes das 3 alcinhas que nós fizemos aqui no início. Já na próxima alça, olha, eu vou trabalhar 5 pontos altos. Vou enrolar aqui o fio na agulha, já vou direto para a segunda alça e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos na segunda alcinha. Vou na terceira alça, no meio dela aqui da terceira alcinha de 3 correntes, prendo com ponto baixo. Ficou assim. Agora, sem fazer corrente de espaço, enrolo o fio na agulha. Vou trabalhar aqui agora na alça de 7 correntes. Vou fazer aqui 15 pontos altos. Então, vou fazer sem nenhuma correntinha de espaço, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos na alça de 7 correntes, tá? Eles acomodam aqui certinho. Temos logo à frente novamente 3 alças com 3 correntes cada uma. Prendo com ponto baixo na primeira, faço 5 pontos altos na segunda, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, prendo com ponto baixo na terceira e agora eu vou começar a repetir, olha, na alça grande faremos novamente 15 pontos altos. Isso eu vou fazer por toda a volta, tá? Sempre desse jeito aqui. Na alça pequena do meio, 5 pontos altos. Na alça grande, 15 pontos altos. Eu vou seguir repetindo aqui por toda a volta. Fiz aqui a volta completa, nas alças maiores, aquelas que têm 7 correntes, eu fiz 15 pontos altos. Das 3 alças menores, na primeira eu prendi com ponto baixo, na do meio 5 pontos altos e na outra ponto baixo novamente. E aí segui aqui por toda a volta, olha, eu vou finalizar aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da volta, aquele que nós fizemos para ficar bem centralizado, lembra? Então vou introduzir a agulha desse jeito aqui, olha, assim, olha, dentro dele e finalizar com ponto baixíssimo, que aí essa finalização aqui fica bem disfarçada também, mesmo assim sendo finalizada com ponto baixíssimo, tá? Vou começar agora a próxima volta já nesses 5 pontos altos que temos aqui na alça menor, tá? Faço ponto baixo na primeira, no primeiro ponto alto aqui faço ponto baixo, no segundo ponto faço novamente ponto baixo e faço ponto baixo no terceiro, isso nos 3 primeiros dos 5 que nós temos. Sobraram só 2 pontos altos aqui. Vou fazer 3 correntes, 2, 3, volto aqui no ponto baixo, pegando os 2 fiozinhos, desse jeito aqui, prendo com ponto baixo para formar um pontinho picô. Ainda no mesmo ponto de base, ou seja, no terceiro aqui dos 5 que nós temos aqui nesse leque, vou prender mais uma vez com ponto baixo no mesmo lugar. Agora sim eu vou continuar com mais 2 pontos baixos nos próximos 2 pontos altos. 1, 2. Ficou desse jeito aqui. Vou recapitular aqui para você. Fiz ponto baixo no primeiro, no segundo e no terceiro. Em seguida fiz 3 correntes, formei o ponto picô e repeti um ponto baixo aqui no terceiro ponto. Em seguida fiz mais ponto baixo no quarto e no quinto ponto de base. Agora eu vou para uma alça grande, essa que tem 15 pontos altos. Aqui é um pouquinho diferente. Vou fazer, olha, uma sequência com 2 pontos baixos nos 2 primeiros,
2 pontos baixos, no primeiro e no segundo. 3 correntinhas para formar um pontinho picô, volto aqui nesse ponto baixo que eu acabei de fazer, prendo com ponto baixo nele para formar um pontinho picô. Vou pular agora o terceiro ponto, olha, e vou fazer novamente sequência com 2 pontos baixos. 1, 2. Aqui eu já fiz, olha, ponto baixo no primeiro e no segundo, fiz o ponto picô, pulei o terceiro. Fiz ponto baixo no quarto e no quinto, vou fazer mais um ponto picô. 1, 2, 3. Prendo aqui com ponto baixo para formar o pontinho picô. Vou pular agora o sexto ponto, vou fazer ponto baixo no sétimo e no oitavo. Vou fazer novamente ponto picô. 1, 2, 3. Ponto baixo aqui para formar o pontinho picô. Vou prender com ponto baixo novamente no oitavo ponto, tá? Olha, no oitavo. Faço ponto baixo agora no nono ponto e vou fazer novamente ponto picô. 2, 3. Vou pular o décimo ponto, fazer ponto baixo no 11º e no 12º. Faço mais uma vez um ponto picô. Pulo o 13º e faço ponto baixo no 14º e no 15º ponto. Ficou desse jeito. Vou para o próximo leque, que é um dos menores, né? Esse leque pequeno que tem 5 pontos altos. Vou fazer uma sequência com 3 pontos baixos. 1, 2, 3, ou seja, seguir até o terceiro ponto de base. Faço um ponto picô, prendendo com ponto baixo nesse último ponto. Novamente ponto baixo no terceiro ponto. Uma sequência agora com mais 2 pontos baixos nos próximos 2, nos que sobraram aqui nesse leque. Agora eu vou trabalhar no leque maior, né, que tem 15 pontos altos. Agora eu vou trabalhar no leque maior que tem 15 pontos altos. Faço ponto baixo no primeiro, no segundo, em seguida faço um ponto picô. Pulo o terceiro, faço ponto baixo no quarto e no quinto. Novamente ponto picô. Pulo o sexto ponto de base, faço ponto baixo no sétimo e no oitavo. Já fiz um ponto baixo aqui no oitavo ponto. Agora eu vou fazer novamente ponto picô. 1, 2, 3, pontinho picô. Vou recomeçar a sequência. Faço ponto baixo novamente no oitavo ponto e no nono. Faço um ponto picô. Pulo o 10º ponto, faço ponto baixo no 11º e no 12º. Novamente pontinho picô. Pulo o 13º, faço ponto baixo no 14º e no 15º. No leque pequeno eu fiz ponto baixo no primeiro, no segundo, no terceiro. Fiz o ponto picô e repeti um ponto baixo no terceiro, no quarto e no quinto. Já no leque maior eu fiz ponto baixo no primeiro, no segundo. Fiz ponto picô, pulei o terceiro, fiz ponto baixo no quarto e no quinto. Novamente ponto picô. Aí pulei o sexto ponto e fiz ponto baixo no sétimo, no oitavo. Aqui fica no meio. Fiz novamente ponto picô e prendi mais uma vez ponto baixo no oitavo e no nono. Fiz um ponto picô, pulei o 10º e prendi com ponto baixo no 11º, 12º. Fiz um ponto picô, pulei o 13º, ponto baixo no 14º e no 15º. E assim eu vou fazer por toda a volta. Seguir repetindo aqui então até o final da volta. Após o último ponto baixo aqui, olha, eu vou alongar o fio para fazer esse acabamento com agulha de tapeceiro, porque assim o acabamento fica melhor, né? Não fica aparecendo aqui o acabamento. Então após o último ponto baixo, alonguei o fio, cortei. Vou colocar aqui na agulha. Vou pular o primeiro ponto baixo dos 3 que nós fizemos aqui no leque menor. Vou no segundo, pego de trás para frente.
Em seguida, passo dentro do último ponto baixo. E aí sim, dentro do primeiro ponto baixo que nós fizemos aqui para começar essa volta. Olha, saindo na parte de trás. Vou ajustar aqui o ponto, passar ele todinho. Desse jeito. Já na parte de trás, ainda tem até aqui a outra ponta de fio, olha, a ponta de fio inicial, né? Vou conduzir esse fio aqui, essa ponta de fio que eu cortei, que está na agulha ainda, até esse acúmulo de fio aqui do leque menor, porque aqui eu consigo esconder parte dele, dividir em dois e amarrar antes de cortar a sobra. Do mesmo jeitinho que nós fizemos com a outra ponta de fio na primeira fase aqui do trabalho. Essa ponta de fio inicial vou fazer do mesmo jeito, vou colocar aqui na agulha e vou esconder ela aqui nesse acúmulo de fio aqui, olha, do leque maior. Em seguida vou dividir em dois, amarrar e aí cortar as sobras. Sempre o acabamento não muda, tá? Desse jeitinho aqui, olha, eu consigo fazer o acabamento sem deixar aparecer ali as pontas de fio. Vou dividir aqui o fio em dois. A que sobrar aqui na agulha, vou passar em mais um fiozinho aqui para então amarrar. Lembrando que o outro aqui eu ainda não dividi, né? Eu só passei ele, mas acabei tirando da agulha antes de amarrar. Mas é só dividir ele assim em dois, amarrar bem e cortar a sobra. Eu vou fazer o mesmo aqui com a outra ponta. Aqui agora é só cortar as sobras de fio. Essa parte aqui já fica no avesso da peça, né? Nem aparece lá na frente. E mesmo aqui no avesso fica bem, olha, bem escondidinho aqui porque a gente dividiu o fio em dois. Terminei aqui mais uma etapa com o fio vermelho, mas eu vou utilizar ele mais vezes aqui no trabalho. Vou reservar ele. Vou trabalhar agora a parte verde, tá? Eu tenho duas opções. Nesse mais clarinho, esse verde mais clarinho aqui é a cor 5203, fio barroco Max Color número 6 também da Círculo, tá? Esse aqui é o Greener verde. E nesse trabalho aqui eu vou utilizar o fio barroco Max Color número 6, essa aqui é a cor 5767, que é o verde bandeira. Então tem essas duas opções, como vocês viram eu fiz no outro aquela cor mais clarinha, né, que é o 5203, e nesse aqui eu vou trabalhar com a cor 5767. Mas independente do verde, com certeza vai ficar bonito aí no seu trabalho. Vou começar prendendo esse fio, olha, numa alça grande aqui temos um intervalo aqui de 6 pontos altos, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Vou prender no primeiro espaço aqui, olha, dos 6 pontos altos que nós temos aqui. Vou prender ele deixando uma sobra de fio aqui. Vou até dobrar esse acabamento aqui para trás para facilitar, deixar uma sobra de fio. Vou buscar essa ponta de fio aqui, olha, e prender com ponto baixo. Assim fica a sobra de fio aqui. Essa sobra de fio eu posso até puxar aqui para a parte de trás, mas nós vamos trabalhar sempre com ele assim, tá? Sempre que precisar, dobrando a parte vermelha que nós fizemos. Prendi com ponto baixo, vou no próximo ponto, temos o intervalo com 6 pontos altos, vou no próximo aqui, prendo com ponto baixo mais uma vez. Então esse aqui é o segundo ponto baixo. Agora eu vou fazer um ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas, prendo com ponto baixo aqui no segundo ponto baixo que nós fizemos então nesse intervalo aqui. Após esse ponto picô aqui, é legal deixar um pouquinho mais alongada essa alça, tá? Não deixar ela muito justinha aqui na agulha. Vou pular 2 pontos altos. Em seguida vou fazer, olha, ponto baixo nos 2 pontos que sobraram aqui. Por isso que a gente deixa ela um pouquinho mais alongada, porque se ficar muito justa ele vai repuxar demais aqui o trabalho, tá? Então ficou assim, olha, um pontinho picô na direção da alça grande. Fiz ponto baixo no primeiro e no segundo, fiz ponto picô. Com a alça um pouquinho alongada, pulei 2 pontos de base e fiz 2 pontos baixos. Agora, olha, logo à frente eu tenho um ponto aqui prendendo a alça vermelha, né? E em seguida tenho 2 pontos aqui dentro da alça pequena. Vou fazer aqui um ponto picô logo após o segundo ponto baixo que eu fiz, olha. 1, 2, 3 correntinhas, faço o ponto picô. Pulo o espaço aqui que já foi utilizado, vou nos 2 pontos aqui que tem dentro da alça pequena e vou fazer 2 pontos baixos, aqui no espaço da alça pequena. Desse jeito aqui, o pontinho picô ele vai ficar na mesma direção do ponto que nós prendemos, olha, com o fio vermelho. Então, após os 2 pontos baixos, vou fazer novamente ponto picô, 1, 2, 3. Faço o pontinho picô.
Vou pular aqui o ponto que já foi utilizado e vou fazer ponto baixo nos dois pontos altos aqui dentro da alça pequena novamente, da segunda alça menor. 1, 2. Após o segundo ponto baixo, vou fazer mais uma vez o ponto picô com 3 correntinhas. Faço o pontinho picô. Pulo novamente aqui o ponto baixo que está prendendo a alça. Tenho 2 pontos altos aqui no espaço da alça pequena. Faço ponto baixo nos 2 espaços. Agora, olha, tenho logo à frente o ponto baixo aqui e a alça grande com o espaço de 6 pontos altos. Faço um ponto picô aqui, mais uma vez, 1, 2, 3. Sempre após 2 pontos baixos faremos ponto picô, tá? 2 pontos baixos, ponto picô. Vou pular aqui o ponto que já foi utilizado para fazer aqui a alça vermelha. Vou nos próximos 2 e faço ponto baixo. Agora eu já começo a repetir o início dessa volta. Lembra que nós começamos prendendo com ponto baixo, fiz o segundo e em seguida fiz um ponto picô. Então estou fazendo aqui um ponto picô após o segundo ponto baixo aqui já dentro da alça grande. Deixo um pouquinho mais alongado, pulo 2 pontos, faço 2 pontos baixos, nos 2 que sobraram aqui dos 6. Vou mostrar aqui para você agora como é que está ficando. O vermelho ainda está aparecendo aqui, né, a pontinha do vermelho. Essa parte aqui fica mais levantadinha, mas não tem problema, ainda falta depois um acabamento aqui que esconde essa pontinha vermelha e também ajusta esses pontos aqui, tá? Vou recapitular aqui para você, olha. Eu comecei prendendo com ponto baixo no primeiro ponto dos 6 que tem na alça grande, em seguida fiz ponto baixo no segundo ponto. Fiz o ponto picô, pulei 2, com o fio um pouquinho mais alongado, ponto baixo no quinto e no sexto ponto dos 6 que tem aqui no espaço da alça grande. Em seguida, após os 2 pontos baixos aqui, fiz ponto picô, pulei o ponto que já foi utilizado, fiz ponto baixo nesses 2 que tem no espaço aqui de 3 correntinhas que nós fizemos a alça menor. Fiz novamente ponto picô, segui para o próximo espaço, fiz 2 pontos baixos, temos 2 pontos de base aqui. Novamente ponto picô, pulei o ponto que já foi utilizado, 2 pontos baixos nos 2 pontos de base que tem aqui na terceira alça. Novamente ponto picô e aí já recomeço. Ponto baixo, ponto picô, pulo 2 pontos, ponto baixo, ponto baixo. É isso que eu estou fazendo aqui nessa parte, eu vou fazer por toda a volta. Fiz aqui a volta completa, então quando eu chego aqui no final, olha, não vou finalizar com ponto baixíssimo, tá? Após o último ponto picô, vou só alongar esse fio aqui para cortar e fazer esse acabamento aqui com agulha de tapeceiro. Cortar o fio, vou colocar na agulha. Esse acabamento aqui é bem parecido, tá? Com todos os outros que a gente já fez. Vou pular o primeiro ponto baixo. Vou no segundo, é o ponto baixo que fica bem no pezinho do primeiro ponto picô, olha, passando de trás para frente esse fio. Vou passar agora o fio dentro do último ponto baixo que nós fizemos para formar o último ponto picô. E em seguida, dentro do primeiro ponto baixo, o que nós fizemos para prender o fio e saindo na parte de trás do trabalho. Vou ajustar bem aqui, olha, ele vai ficar em cima do primeiro ponto baixo, esse aqui que a gente fizer. E aí fica direitinho igual todos os outros, tá? Já na parte de trás tem a outra ponta de fio aqui, olha, que nós fizemos, deixamos sobrando, né, quando a gente prendeu o fio. Vou dar 2 nós, vou apertar bem aqui o segundo, dá para dar até 3 nós aqui, olha, e já cortar de vez aqui mesmo. Apertar bem aqui o terceiro e cortar então a sobra de fio aqui. Dá para esconder também a ponta de fio antes, mas como temos 2 pontinhas de fio aqui, dá para amarrar as duas juntas, tá? Quando termina essa parte verde aqui, é normal, essa pontinha aqui fica ainda levantando. Tem aqui também aparecendo, olha, os pontinhos com o fio vermelho que nós fizemos aqui na parte de baixo. Mas agora, olha, com o fio verde nós vamos cobrir essas pontinhas de fio aqui, né? Então esse acabamento aqui vai ficar legal também. Em qualquer um dos pontos de base eu vou introduzir a agulha, mas veja que eu estou segurando a agulha com a mão que fica no meio do trabalho, no centro do trabalho, tá? Já o fio, olha, eu vou introduzir aqui a agulha em qualquer um dos pontos, pode ser qualquer um ponto de base na direção dos pontos aqui mesmo, olha, tem ponto em todos os pontos de base, né? Só que no meio da alça grande, que tem 2 pontos aqui que não tem ponto ainda nele, todos os outros tem, mas a gente consegue introduzir a agulha desse jeito aqui, olha, nos pontos de base, tá? Vou introduzir aqui a agulha em um dos pontos de base,
Vou pegar o fio verde novamente e vou posicionar lá na parte de baixo do trabalho, desse jeito. Agora eu vou conseguir buscar esse fio, olha, lá atrás e puxar a laçadinha com o fio verde aqui para frente. Vou te mostrar como ficou aqui atrás. Uma ponta de fio e o fio que eu estou trabalhando com ele está aqui. Vou continuar com esse fio posicionado no dedo lá atrás. Vou agora no próximo ponto, olha, no próximo ponto de base, introduzo a agulha, busco o fio lá atrás e puxo aqui para cima, passando dentro dele, formando a correntinha aqui. Veja que essa mão aqui, ela tá na parte aqui do trabalho, porque facilita, tá? Que eu estou segurando o fio, tá aqui mais próximo aqui do ponto alto que eu estou trabalhando. Vou no próximo, introduzo a agulha, busco o fio lá atrás, puxo e passo dentro dessa laçadinha. Vou no próximo ponto, introduzo a agulha, busco o fio lá, olha, com a agulha, passo dentro dessa laçadinha aqui. Esse aqui ficou torcido, então para não ficar torcido vou fazer aqui de novo. Busco o fio, passo dentro da laçadinha. Eu vou seguir assim, veja que eu estou fazendo exatamente como se fosse uma corrente, mas aí entre a corrente tem o trabalho e justamente no pé dos pontos aqui, olha. E aí vai cobrindo aqui esses pontos desse jeito aqui. Eu vou continuar fazendo em todos os pontos de base, tá? Facilita bastante fazer desse jeito aqui, nesta posição. Se você inverter aqui, colocar a mão que está a agulha mais para a borda do trabalho, vai dificultar, né? Porque aí a outra mão que você vai segurar o fio vai estar segurando todo o trabalho e aí dificulta. Então, nesta direção aqui, na direção contrária que nós fizemos os pontos altos, é que facilita mais para fazer esse acabamento aqui. Eu vou seguir por toda a volta. Seguir repetindo aqui então até chegar no final, olha, mas não faço aqui no último ponto, tá? Deixo sobrando aqui o local que nós começamos a fazer. Fiz aqui até o penúltimo. Aqui eu vou alongar o fio, cortar, colocar na agulha de tapeceiro e esse último ponto aqui, olha, a emenda eu faço com a agulha de tapeceiro, que aí fica exatamente igual todos os outros, tá? Passei aqui o fio na agulha. Vou passar o fio agora, olha, do centro do trabalho aqui, indo para a borda dele, pegando assim os dois fiozinhos, né, desse primeiro ponto aqui, passo o fio todinho. Agora passo dentro aqui do último ponto, saindo na parte de trás. Olha aí, ficou exatamente igual todos os outros pontos. Já na parte de trás tem mais uma ponta de fio, que é a ponta de fio inicial. É só dar 2 ou 3 nós aqui. O primeiro não aperta muito, porque senão ele puxa demais, né, a parte da frente lá do trabalho. O segundo já pode apertar um pouco mais. Nesse caso aqui podemos dar 3 nós sem nenhum problema, que não vai ficar volumoso. E aí eu consigo aqui cortar a sobra de fio, olha, bem pertinho, que não vai aparecer tanto. Fica assim então mais essa etapa aqui, olha, finalizada. Agora ficou faltando somente aqui os detalhes aqui, olha, nesses pontos que nós deixamos aqui, né, com um fiozinho aqui no meio. Mas agora o trabalho já fica bem direitinho, tá? Olha, não precisa ficar ajeitando ele já colocando assim na mesa, ele já fica bem direitinho. Para continuar aqui, eu vou ainda com o fio verde, vou medir 4 vezes aqui a largura do trabalho. Olha, medindo aqui de um diâmetro a outro, 4 vezes, tá? Essa largura aqui do trabalho, ou seja, se o meu trabalho tem 40 centímetros, eu vou dobrar aqui esse fio para medir 4 vezes esse comprimento, para que eu consiga trabalhar aqui o detalhe com a agulha de tapeceiro. Cortei. Ele fica assim, olha, 4 vezes, né, dobrado. Então, medindo aqui de uma ponta até aqui na outra, olha, passando pelo meio certinho. Tá? Vou colocar esse fio aqui na agulha de tapeceiro. Esse mais longo aqui é mais difícil de trabalhar, tem que ter um pouquinho mais de paciência para ele não ficar dando nó, porque quando eu desdobro ele agora, ele fica bem grande, então vou deixar uma parte maior aqui assim dobrado e uma parte menor, né, que não fique dobrado aqui para mim trabalhar. Vou começar trabalhando com esse fio, olha, os dois aqui tem os dois fios que ficam aqui mais próximo da borda, né, aquele detalhe que nós deixamos, então temos dois. Vou trabalhar nesse que fica mais do lado do centro. Esse outro aqui, que fica mais próximo da borda, eu vou deixar para mim fazer o mesmo, só que com o fio vermelho. Vou passar aqui o fio de trás para frente, olha, a agulha de trás para frente, em qualquer um dos pontos de base aqui, em qualquer um dos pontos altos, saindo na direção assim de um desses fiozinhos, tá? Não tem preferência aqui, pode sair em qualquer um. E na parte de trás, olha, só vou deixar aqui o suficiente para que eu possa dar um nó
quando eu completar aqui a volta. Vou segurar, olha, puxo ele aqui em direção à borda, seguro com o dedo, que não está com a agulha de tapeceiro, né? E eu vou passar agora a agulha da borda para o centro, pegando somente o próximo fiozinho, olha. Não é assim, tá? Não pode passar desse jeito aqui que não dá o mesmo efeito. Tem que ser sempre da borda para o centro. E aí passo, olha, veja que eu estou segurando o fio aqui para não repuxar. Passo o fio todinho, aí quando estiver terminando eu solto ele e somente faço aqui um ajuste. Para o fio não ficar torcendo, olha, eu vou puxar aqui ele novamente em direção ao centro, segurar com o dedão. Agora eu vou passar a agulha por baixo, mas pegando lá o fio, só para não ficar torcendo. Mas se você sentir dificuldade, pode fazer aí só de uma maneira, tá? Não ficar intercalando, mas isso aqui facilita porque o fio não vai ficar retorcendo. Senão ele vai torcendo, depois ele dá um nó. Quando está chegando perto, olha, eu só ajusto. Não puxo muito forte, porque senão o efeito também não fica legal, ele fica muito escondido. Esse eu fiz pegando por baixo, então o próximo, olha, puxo, seguro, vou pegar por cima. Isso aqui não muda o efeito do ponto que eu estou fazendo. Só muda que ele não vai ficar retorcendo esse fio aqui, vai facilitar nosso trabalho. Sempre em direção, então, da borda para o centro. Quando estiver chegando, eu solto e ajusto o fiozinho aqui. Eu vou seguir fazendo aqui, olha, estou chegando aqui na emenda, né? Eu comecei aqui bem próximo da emenda para te mostrar. Que quando chegar na emenda, temos o fio aqui também, né? Os dois fiozinhos, eles estão um pouquinho desencontrados, mas dá para fazer também para ficar bem perfeito ali na emenda também. Vou seguir fazendo até ali. Então, sempre pegando da borda para o centro, olha. Aqui já cheguei na emenda, né? Mas veja que eu tenho, mesmo desencontrado, eu tenho os dois fiozinhos. Então, não vou pular nenhum, que daí não fica diferente, tá? Faço aqui nesse, puxo o fio aqui, já vou para o próximo, olha, é o que está justamente na emenda, olha. E aí passo nele aqui também. Pronto, agora ele já fica, olha, certinho, tá? Isso aqui já está bem na emenda. Vou puxar aqui, vou para o próximo. E aí você pode seguir intercalando para ele não retorcer tanto, tá? Hora passa por baixo dele, outra hora passa por cima, que aí o efeito dá o mesmo efeito, olha. E ele fica com esse efeito aqui. Então agora eu vou seguir repetindo aqui por toda a volta e quando chegar aqui no final eu mostro para você como fazer o acabamento aqui também. Seguir repetindo aqui então, olha, por toda a volta. Chegando no último aqui, não faço, né, nesse último, não passo aqui no último totalmente. Quando chegar aqui no último, então já vou passar, olha, no lugar de passar aqui, saindo para o centro do trabalho, eu vou passar o fio direto para a parte de trás, que assim eu consigo fazer o acabamento, olha, na parte de trás do trabalho e não fica nem um pontinho sobrando aqui, olha. Fica exatamente igual em todos, tá? Fiz por toda a volta, agora eu já posso tirar aqui o fio da agulha. Tenho as duas pontas de fio aqui na parte de trás do trabalho e aqui eu posso amarrar 2 nós somente para recortar, mas muita atenção aqui, tá? Se você apertar esse primeiro nó aqui, ele repuxa e atrapalha todos esses pontinhos aqui. Tem que amarrar o primeiro aqui, olha, o primeiro nó aqui, bem só mesmo para juntar os fios. Se apertar muito, não vai ficar legal lá na frente. Já o segundo nó, eu posso amarrar aqui, olha, apertar um pouquinho mais. E aí depois cortar aqui a sobra tranquilamente. Esse aqui, como é colorido, não tem como, né? Cor diferente. Estou fazendo aqui no branco. Não tem como esconder demais essa ponta de fio aqui, infelizmente. É claro que a gente gostaria de esconder parte dele, mas quando fosse amarrar dá no mesmo, né? Quando for dar o nó, ficaria 2 nós se eu dividisse uma ponta para lá, outra para cá. Então, ao invés de fazer 2 nós, eu preferi fazer somente um nozinho. Então, tenho aqui logo na frente do trabalho, olha, esse efeito aqui com esse ponto feito com agulha de tapeceiro. Eu vou fazer o mesmo aqui com o fio vermelho nessa parte daqui, olha. E aí para medir, né, para medir aqui o fio na hora de cortar, é só você medir 4 vezes aqui o diâmetro do trabalho, claro, medindo nas pontinhas. Isso para essa parte aqui de fora. Já nesse aqui de dentro, eu vou fazer do mesmo jeito também, sendo que primeiro eu faço o verde aqui nessa parte daqui, no que está mais ao centro do trabalho, e o vermelho nesse que está mais na borda do trabalho. E para esse aqui, basta medir aqui 4 vezes o comprimento, pegando aqui do verde até o verde seguinte, tá? 4 vezes esse comprimento aqui, olha, não é lá na borda de fora, somente aqui na borda de dentro, basta medir 4 vezes esse comprimento aqui
que aí dá certo você fazer essa parte de dentro ali bem ajustada. Claro, você pode deixar sobrando um pouquinho mais, se você quiser ter uma folga maior de fio aí para amarrar, mas 4 vezes essa parte de dentro aqui, medindo de uma borda na outra, aqui dá para fazer, tá? Isso aqui com a parte de dentro. Aqui, olha, eu já estou fazendo já com o fio vermelho, mas a forma de fazer é exatamente igual, olha, sempre puxando aqui para o lado da borda, seguro esse fio aqui para ele não repuxar, para não correr o risco de eu puxar aqui de uma vez, né? E aí ajustar demais esses pontos. E aí em seguida passo da borda em direção ao centro. E aí quando estiver chegando aqui no final, só solto ele aqui e faço o ajuste de ponto. É muito legal quando coloca esse vermelho aqui então do lado do verde, aí parece que o espírito natalino baixa aqui no trabalho, fica muito bonito. Agora é só completar aqui o trabalho, eu já mostro ele prontinho para você. Completei aqui o acabamento no meu trabalho e agora sim ele realmente tem cara de Natal, ele fica bem certinho, fica bem legal. Eu espero que você tenha feito o seu e gostado do resultado. Se você fez, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal, que eu vou ficar bem feliz. Na descrição desse vídeo tem o link para você calcular o preço de venda do seu trabalho e eu espero você no próximo passo a passo. Um forte abraço!